Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar aqui resolvendo esse exercício 1. Esse exercício 1 é que a gente tem para nós, né? É que é dado de hipótese. A gente tem essa reta R, S. A gente tem a reta R. Elas são paralelas. Então, S e R são paralelas. E aí você tem essa curvinha aqui, ó. E o que é pedido para a gente? Para mostrar que esse ângulo gama ele é igual a esse ângulo alfa mais esse ângulo beta. Como é que a gente enxerga isso? É uma construção, mas é uma construção relativamente simples. O que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma terceira paralela. Então, vamos colocar aqui. Pronto. Aqui, ó. Então, eu construo aí essa paralela. E aí eu vou calcular esse ângulo bem aqui, ó. E esse ângulo bem aqui. Quanto é que dá esse ângulo? Para a gente descobrir quanto é que é esse ângulo, a gente vai olhar que essas duas retas aqui, elas são paralelas. E esse ângulo beta, com esse pedaçozinho aqui do gama, eles são alternos internos. Então, esse aqui, o pedacinho do gama, junto com o beta. Então, esse pedaço bem aqui, estou pintando de azul, ele é beta também. Eu posso fazer agora a mesma coisa com relação ao alfa, né? O alfa e esse ângulo bem aqui, vou pintar aqui de outra cor, aqui de vermelho, ó. Então esse ângulo também ele é alfa. Ou seja, o que a gente descobriu? Que o gama, que é esse ângulo aqui todinho, ele é beta mais alfa. Então era esse o nosso objetivo com esse problema, tá certo? É simples. Mas como envolve uma construção, envolve um passo a mais, ou seja, não é aquilo que você bate o olho e você já vê de imediato. Então acaba, para alguns, sendo um pouquinho difícil. Vamos agora para o segundo problema, é um pouquinho mais difícil, né? O que a gente tem nesse problema, né? A gente tem esse quadrilátero aí, não convexo, ABCD, e esse ângulo alfa. Aí eu quero mostrar que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. E o que a gente vai usar? Novamente, nós vamos fazer uma pequena construção. Esse segmento passando pelo ponto D, pelo ponto B. E aqui a gente vai usar o ângulo externo. Ó. Nós vamos fazer o seguinte. Está aqui o teu ângulo A. Aí eu vou chamar esse ângulo aqui de X. E esse ângulo aqui eu vou chamar de Y. Estou lembrando aqui que x mais y dá o meu ângulo B. Então, a gente vai usar agora que esse ângulo aqui, ó, esse pedaço de ângulo aqui, do alfa, ele é ângulo externo desse triângulo aqui. Ó. Quando a gente olha para esse triângulo, vou até colocar aqui de outra cor, colocar aqui desse laranja, quando eu olho para esse triângulo, então o meu ângulo, esse pedaço do alfa, ele é igual a esse ângulo mais esse ângulo. A gente viu na aula passada o teorema do ângulo externo do triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, esse pedaço aí do alfa é o ângulo A mais o ângulo X. E agora, a gente faz a mesma coisa para esse triângulo aqui. Estou pintando de azul. A gente olha para ele e vamos olhar para esse ângulo aqui, esse pedaço do alfa. O outro pedaço do alfa, né? Que falta. Então, esse pedaçozinho aí, ele vai ser o ângulo Y mais o ângulo C. Por quê? Porque ele é ângulo externo. Então, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui de azul. Então, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Então, quando eu olho para o alfa vai ser essa soma aqui todinha. Aí você coloca, ó, alfa é igual a A mais X mais Y mais C. Só que X mais Y é o ângulo B. Então, a gente fica, na verdade, com isso aqui. Isso aqui é A mais B mais C.
Novamente, ele não é um problema complexo, né? Ele é um problema que envolve uma construção. Como envolve uma construção, você sempre tem que dar um passo a mais na sua visualização. Por isso que ele também não é tão simples, embora seja fácil de entender. Acredito que muitos devem ter entendido já de primeira, né? A gente usou só coisas básicas do que a gente viu nas nossas últimas aulas. Vamos ver agora um terceiro problema. Aí você tem essa estrela, A, B, C, D, E, né? E você quer calcular a soma desses ângulos aqui, ó, desses ângulos internos das pontas. A, então B, C, D, E. A gente quer descobrir qual o valor dessa soma. E, novamente, a ideia aqui não é a gente construir algo, mas a gente usar o teorema do ângulo externo, que nem da última vez. Então, a gente precisa visualizar alguns triângulos aqui. A gente pode escolher qualquer um deles. A gente vai escolher qualquer um desses triângulos. E aí vamos ver o teorema do ângulo externo nele. Então, eu vou destacar aqui dois ângulos para a gente ficar atento. Então, o primeiro ângulo que eu vou destacar é esse ângulo bem aqui. De qual triângulo ele é ângulo externo? Então, eu vou rachurar aqui esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ele é ângulo externo desse triângulo que eu pintei de azul. Então, ele vai ser a soma desse ângulo D mais a soma desse ângulo E. Então, eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. Então, ele é o D mais o E. Aí, agora eu vou apagar esse triângulo aqui. E nós vamos olhar para esse ângulo aqui. De quem ele é ângulo externo? De qual triângulo ele é ângulo externo? Então, vamos olhar agora o triângulo do qual ele é ângulo externo. Ele é ângulo externo desse triângulo bem aqui que eu vou rachurar agora. Então, quando a gente olha, ele é ângulo externo desse triângulo aqui. Tá certo? Foi pintado de azul, novamente. Se ele é ângulo externo, então qual a sua conclusão? Ele vai ser a soma dos ângulos não adjacentes. Os ângulos não adjacentes são justamente esse e esse aqui. Então você coloca esse ângulo aqui, ele é o ângulo A mais o ângulo B. Aí você tem agora que olhar para esse triângulo aqui. Então nós vamos olhar agora para esse triângulo aqui. Vou pintá-lo também para a gente ficar em destaque. O que acontece? A gente viu na aula passada também que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus. Nós vamos utilizar isso justamente para saber a soma desses 5 ângulos. Por quê? Esse ângulo aqui, que é o D mais E, mais esse ângulo aqui, que é o A mais B, mais esse ângulo aqui, que é o C, dá 180. Então, com isso, você descobre quanto é A mais B mais C mais D mais E. Por quê? Porque A mais B, esse daqui, mais D mais E mais C, são os três ângulos de um triângulo. Então, a conclusão é que isso daqui dá 180 graus. Então, é só uma questão de você parar e ver os ângulos corretos, né? E usar o teorema do ângulo externo. Esse foi o terceiro problema da nossa aula de hoje. O quarto problema, eu diria que ele é o mais complicado, né? Porque ele envolve uma construção que é um pouco mais complexa de você enxergar. Tem duas maneiras de resolver. Eu estava pensando ontem nele, resolvi de uma maneira, mas eu sei que tem outra. Essa outra, eu tenho uma ideia de como é que faz, mas eu ainda não lembro como é que faz exatamente. Então a gente vai testar aqui ao vivo, né? Essa segunda solução. Então eu vou fazer a primeira solução, que é a minha solução, a que eu realmente pensei. Depois essa outra que eu pesquisei, eu vi só uma sugestão acerca dela, mas ainda não sei como é que ela funciona de uma maneira geral. Então vou testar aqui junto com vocês. Então vamos aqui, vamos fazer a primeira solução desse problema.
A primeira solução que eu pensei, só deixando claro aqui como é que é o problema, né? Eu botei poucos dados, inclusive. Esqueci de colocar aqui que esse triângulo é um triângulo isósceles, tá bom? Então, ou seja, AB é igual a AC. Aí você tem esses dois pontos aqui sobre o lado, em que você levanta 60 graus daqui, e bate no ponto D, e 50 graus daqui. Aí ele pede para você ligar DE e achar quanto é esse ângulo que eu denominei aí de alfa. Então, esse é basicamente o teu problema. Lembrando que ele é isósceles, ou seja, esse pedaço é igual a esse. O que foi que eu pensei, né? Eu pensei o seguinte. Partindo desse ponto B, eu tracei um segmento de forma que esse ângulo bem aqui, que vai formar com o segmento, ele seja 20 graus. Então, eu comecei fazendo isso. Vou desenhar aqui. A figura, pessoal, não está em proporção, tudo bem? Então, não vai ficar tão bonitinho como se eu tivesse desenhado ela com os ângulos corretos. Então, aí foi só uma figura de rascunho. Então, aqui é 60, então eu vou botar assim, aqui é 20 e aqui é 40 graus. Então, esse aí foi o segmento que eu criei. Vou dar um nome aqui, G, é esse ponto aqui de encontro. O que acontece? A gente consegue calcular quanto é esse ângulo bem aqui, antes de seguir, né? Esse ângulo bem aqui, ó, veja que aqui eu sei quanto é, porque aqui é 20 graus e esse triângulo ele é isósceles. Então, se é 20 graus, sobra 160, né? Porque tem que somar 180. Então, aqui é 80 e você sabe que aqui é 80. Como já tem 60, então você sabe que esse pedaçozinho bem aqui, vou botar aqui do lado de fora, também é 20 graus. Agora eu vou ligar aqui o ponto G ao ponto E. Então, liguei G até E. E agora nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, esse ângulo bem aqui. Quanto é que é esse ângulo bem aqui? Aqui mede 80 graus. Aqui mede 50 graus. Como tem que dar 180, eu já tenho 80 mais 50, que é 130. Então aqui também tem que ser 50 graus. Então, só para eu não esquecer, vou colocar que aqui é 50 graus. Isso implica que esse triângulo bem aqui, ele é isósceles, ó. O BC é igual a BE, já que aqui é 50 e aqui é 50. Então, vou destacar esse fato também, para eu não esquecer. A gente já descobriu que esse lado é igual a esse. Agora vamos descobrir mais uma coisa. Esse pedaço bem aqui, ó, como aqui é 20 graus e aqui é 80 graus, lembrando que aqui é 80 graus porque aqui é 20, né? E o triângulo aqui ABC é isósceles. Então aqui também é 80 graus. Então eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. Aqui é 80 graus, então esse triângulo aqui ele é isósceles também. Ou seja, esse pedaço é igual a esse. Então vou destacar aqui. Aí acontece uma coisa interessante. Esse triângulo bem aqui, o GBE, ele é um triângulo isósceles, já que esse aqui é dois tracinhos, aqui é dois tracinhos, pelo que eu descobri. E esse ângulo aqui dele é 60 graus. Um triângulo isósceles que tem um ângulo de 60 graus, isso já é o suficiente para você dizer que ele é equilátero. Porque sobraria o quê? 60 para cá, 60 para cá. Então você descobre que esse pedaço aqui, o GE, ele também é dois tracinhos. E você pode completar colocando os ângulos, para você não esquecer que aqui é 60 e aqui sobra 10 graus. Vou me concentrar agora mais nessa base, que é o que vai me ajudar a resolver, né? 40 graus aqui, lembrando que aqui é 40 graus. Aqui eu consigo calcular, então vou colocar esse ângulo aqui, já tem 140 graus. Sobra 40 graus para cá. Então, quando eu olho para esse triângulo aqui, ó, vou destacar aqui, ó, esse triângulo bem aqui, eu tenho esse ângulo dele, que é 100 graus, e tenho esse ângulo dele, que é 40 graus. Então, já tenho ao todo 140 graus.
Para completar 180, falta 40, ou seja, esse ângulo aqui, ele é 40 graus. Então, vou colocar aqui 40 graus. Aí, o que que acontece? O que é que você descobriu, portanto? Já que aqui é 40 e aqui é 40, não parece na figura, mas esse triângulo GDB, ele também é isósceles, porque esse ângulo é igual a esse ângulo. Você descobre assim que GD, ó, não parece nada pela figura, mas você descobriu que GD é igual a GE. Ou seja, o triângulo GDE, eu vou destacar aqui, eu vou até pintar, ó, aqui de azul, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Ele é isósceles com GE igual a GD. Então, você sabe que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Como você tem o ângulo do topo, aqui é 40, então esse ângulo aqui ele é 70 graus. Já que tem que somar 180 e ele é igual a esse. Então, com isso, você descobre que alfa mais 40 tem que ser 70. Então, assim você descobriu que o alfa é 70 graus. É um problema bem mais complexo, porque envolve a gente fazer construção e a gente visualizar muitos fatos. Mas não é um problema difícil de entender. Quando a gente percebe as construções que foram feitas e depois foi apenas um trabalho de ir colocando os ângulos e visualizando os triângulos equiláteros, isósceles que iam surgindo, acabou saindo naturalmente. O que eu vou tentar agora é fazer uma solução alternativa desse problema, usando congruência de triângulo. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui essa segunda solução, que é a solução que vai usar congruência de triângulo. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente foi fazendo aqui? Primeiramente, nós vamos traçar a paralela ABC passando por D. E encontra o lado AB no que eu vou chamar de G. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar CG. Então, eu vou ligar, aí eu vou marcar esse ponto de encontro entre CG e DB, eu vou chamar de ponto F. Então, de imediato, você já tem algumas coisas que você conclui. Então, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Você tem esse triângulo aí equilátero, né? Lembrando que eu quero descobrir esse ângulo alfa. Outra coisa que você tem também é que FB, que é isso daqui, é igual a FC, que é igual a CB. Eu vou deixar aqui destacado também, como dois tracinhos. Como você tem que CB, que aqui é 50 graus, porque aqui é 80 e aqui lhe foi dado que é 50, então você sabe que aqui B também é dois tracinhos, né? Porque o triângulo CBE, ele é isósceles. Então, é outro fato que você tem. Aí vamos ligar aqui FE. O que é que a gente vai agora destacar? São esses dois triângulos aqui. Então, vou destacar o triângulo DGE. Então, esse triângulo aqui. E vamos olhar para agora o triângulo DFE. O que nós vamos ver, né? O que nós vamos provar? Que eles são congruentes. Então, vamos ver aqui alguns ângulos que a gente já tem para poder chegar a essa conclusão. Então, a gente tem que esse ângulo aqui ele é 80 graus. E mais? A gente tem que esse ângulo aqui tem esse ângulo aqui também, né? Uma vez que aqui mede 10 graus, então você tem 80, 60 dá 140. Então esse ângulo bem aqui, ele é 40 graus. E aí a gente descobre também, ou tem como a gente descobrir esse ângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, ele é isósceles, aqui é 20, então aqui tem que ser 80. Esse pedaço bem aqui, triângulo mede 80 graus. Você sabe que esse aqui já mede 60 graus. Então você já tem 140. Então com isso, esse teu ângulo bem aqui, ele também é 40 graus. Ele descobre, portanto, que FE é igual a EG. Eu vou colocar aqui três tracinhos para
destacar para a gente. Ampliando aqui. Então aqui é 3 tracinhos também, esse lado. Aí a congruência fica fácil por lado, lado, lado. Então você percebe esse triângulo aqui amarelo, ó, ele tem lado um tracinho, esse lado azul e o lado 3 tracinhos. Esse triângulo laranja ele tem um lado um tracinho, um lado 3 tracinhos e um lado em azul. Então esses dois triângulos eles são congruentes. Portanto, esse ângulo bem aqui, e você sabe que esse ângulo aqui ele mede 60 graus, esse ângulo todinho, mas esse ângulo bem aqui que está olhando para 3 tracinhos tem que ser igual a esse ângulo aqui, que é o alfa, que ele que está olhando para 3 tracinhos. Então esse ângulo bem aqui você descobre que é alfa, só que essa soma aqui você já sabe que dá 60 graus. Então aqui dá 60 graus significa que 2 alfa é igual a 60 ou que alfa é 30 graus. A nossa segunda solução.